Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje vamos falar sobre uma das principais energias renováveis que estão à disposição hoje dos brasileiros. Estou falando da energia fotovoltaica. O Observações está no ar. Gerar energia hoje em dia no Brasil está cada vez mais caro. Obter energia elétrica através da água já não é solução para os próximos anos. Por isso, o Observações de hoje vai falar sobre uma forma de adquirir energia, porém sem agredir o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Observações o Francisco Eric de Souza, ele que é engenheiro eletrônico e vem aqui hoje falar para a gente sobre as várias formas de se obter energia e principalmente sobre a energia fotovoltaica. Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui hoje em nossos estúdios para falar sobre esse tema que tem dado o que falar e muita gente tem dúvida, né? Eu que agradeço, obrigado a todos. Ok, Francisco, vamos começar falando então sobre o atual cenário da gestão aqui hoje de energia no Brasil. Essa questão de criar energia através das usinas hidroelétricas que usam a água não vai ser algo para o futuro, né? Não, devido aos tempos climáticos que a gente tem bem passando aí no nosso cenário e também as questões de construção. A mobilidade em si é um pouco mais complexa, os reservatórios. Então, nós temos que tender a outras fontes de energia. Vale ressaltar que essa questão da usina hidroelétrica é a maior parte do que é criado hoje no país, né? Isso, as usinas hidrelétricas, inclusive, a gente teve uma agora há pouco tempo, a de Belo Monte, que deu o que falar, né, em questões de não pôde fazer o reservatório, então ela teve que ser uma queda d'água, aproveitar o próprio fluxo do rio. Então, a gente produzia muita energia em tempos chuvosos, porém na seca a gente produzia pouca energia. Então, assim, levar em consideração isso, que as energias em si da hidrelétrica está ficando um pouco mais escassa. E aqui em Minas vale ressaltar que a gente tem a CEMIG aí como principal companhia energética, né, que leva aí energia elétrica a todos os mineiros. Porém, essa questão da CEMIG é algo a ser visto também para os próximos anos, uma vez que ela está para ser privatizada, né? Isso. Essas questões de CEMIG, a gente está vendo que o mercado está cada vez mais acirrado. Então, a gente está observando que ela está para ser privatizada. Então, se isso ocorrer, as outras empresas em si que estão tomando o mercado, ela tem que sair na frente e a gente tem que sempre estar buscando novas fontes de energia. E isso aí já é uma luz vermelha para que os consumidores, né, acendam aí, porque a fatura, quanto mais privatizações ocorram, né, de empresas geradoras de energia, mais a fatura cresce, né? Isso, a gente tem as fontes, né, que a gente fala que é os combustíveis fósseis que vem prejudicando, que ela encarece, que é uma fonte de energia mais cara. Então, assim, a gente tem que sempre estar se adaptando a esse mercado. E quando falta água, o governo vai e aciona logo as usinas termoelétricas. O que é isso, Francisco? Explique isso para a gente. Usinas termoelétricas são usinas que são derivadas dos combustíveis fósseis, né? Ela pode ser a gás, ela pode ser a óleo. E como que ela produz? É muito simples o processo, ela gera uma fonte de calor, ela aquece um reservatório de água em si. Esse vapor que gera uma turbina, essa turbina gera um gerador, que é onde que a gente faz a composição da geração de energia elétrica. E isso tem um cenário muito agravante, porque cada vez mais os combustíveis fósseis estão aí no mercado e cada vez mais caro. Então, ela vem encarecendo a energia, porque a gente tem que produzir a mesma energia, a mesma demanda, porém no custo mais caro. Nossos telespectadores devem estar se perguntando assim, mas quando é que essas usinas são utilizadas? A gente sabe que tem hoje um sistema tarifário dentro aí das companhias energéticas, que são aquelas famosas bandeiras, né? Tem dia que está bandeira amarela, tem mês que está bandeira vermelha, bandeira verde, que é a melhor dica de passagem, que é quando não há cobrança extra. Então, é quando que se usa então essas bandeiras? Como é que funciona isso? O que acontece? A gente chega num período crítico onde que a nossa geração de energia através das fontes hídricas, como o Brasil hoje detém uma quantidade, 70% do país hoje ela depende da fonte hídrica, então na época de seca os nossos reservatórios estão vazios. Então a gente tem que, para atender nossa demanda, a gente tem que usar as fontes de energias das termoelétricas. Porém,
a gente paga mais caro. E as bandeiras tarifárias são bandeiras, a gente hoje classifica, vou falar um pouco mais sobre as três, que é a vermelha, a amarela e a verde. A vermelha é que a gente está no crítico mesmo, é onde que você vai pagar uma quantidade pelo quilowatt mais caro. A amarela já é um pouco ela é um pouco razoável. E a verde é a mais branda. E vale ressaltar que, geralmente, quando está na vermelha é onde a gente também utiliza mais equipamentos dentro de casa, né? Isso, é onde que hoje a gente tá mudando o nosso cenário. No verão agora, que a gente está passando por essas condições climáticas, cada vez mais calor, é onde que você pode observar que no seu pico maior a gente está usando mais, no caso, os ar-condicionados. E nesse caso do ar-condicionado, ele é um dos vilões de dentro de casa e também das empresas, né? A gente pode considerar que o ar-condicionado hoje, existe um horário de pico, que ele é das 17 às 21, às 23h30 alterna, que a gente falava horário de verão, que é o horário de pico. Ele está mudando, por quê? Porque devido à demanda dos ares condicionados no período entre as 14 e as 17 horas. E no caso, além do ar-condicionado, qual que é o outro vilão aí que as pessoas precisam evitar para depois não ter um susto na hora que a fatura chega? A gente sempre tem que ressaltar a questão do chuveiro elétrico. Os banhos demorados, os secadores em si, as pessoas que utilizam muito os secadores, a questão do ferro elétrico. É muito aconselhável você ligar o ferro elétrico uma vez só e passar questões das roupas todas de uma só vez. E também a gente leva em consideração o ar-condicionado e os demais equipamentos, né, que iluminação em si, elas são a quantidade mínima somada-se a muitas, ela acaba sendo um vilão da energia elétrica. E vale ressaltar também que aquela questão de ligar vários equipamentos em um mesmo polo de energia, ou seja, as pessoas usam aí aqueles benjamins, T's, aquilo ali é um perigo, né? Porque se você demanda uma carga maior num único ponto, a probabilidade de incendiar ou até mesmo vir a causar um problema na sua rede, ele é muito comum. Então a gente tem que evitar. Por quê? Porque devido a isso, a gente sobrecarrega nosso sistema, nossos cabos elétricos, e ele acaba ocasionando um consumo maior de energia. E tem algum jeito de ligar vários equipamentos com segurança ou não? Sim, tem. A gente hoje trabalha com projetos e tem alguns equipamentos que você dimensiona ele para uma determinada potência, e se ele atingiu aquela potência, ele automaticamente ele sai fora. Para quê? Para ter uma segurança na sua rede elétrica. Bom, e falando aí sobre essa questão de faturas muito altas, tem a questão da energia fotovoltaica. Eu vou agora para um rápido intervalo e na volta você vai saber, será que compensa você ter na sua casa energia fotovoltaica? Observações, volta já já. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Eu sou o Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe.
Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. De volta com observações e hoje eu recebo aqui no programa o engenheiro eletrônico Francisco Eric de Souza. Hoje ele vem aqui para falar para a gente sobre as várias formas de se economizar na fatura da energia elétrica aí na sua casa, na sua empresa, na sua indústria. E um desses mecanismos de economizar energia é a energia fotovoltaica. Francisco, então eu volto com esse bloco aí te perguntando o que é energia fotovoltaica? Energia fotovoltaica, o nome fala foto, luz, e voltaica é tensão. Nada mais é do que uma conversão da irradiação solar em energia elétrica. Ou seja, o sol como principal gerador de energia. E a gente tem que ressaltar e dar uma ênfase maior que ele está aí disponível para nós e nós temos que fazer o quê? Transformar essa energia em uma fonte de energia de geração para a gente usar. Até então inesgotável, né? Isso aí, até então inesgotável. Imagino que vai continuar por muito tempo. Isso. E Francisco, vale ressaltar aí que em alguns casos a energia fotovoltaica ela pode fazer com que a pessoa, estando numa residência, numa indústria ou até mesmo numa empresa, economize até 94% da fatura? Isso, acontece da seguinte forma, por que não 100%? Porque ainda a gente tem que pagar a utilidade da energia da concessionária, porque a gente precisa da rede da CEMIG para o nosso sistema funcionar. Então, assim, a gente tem que ressaltar que a gente não consegue zerar, que a gente fala, o 100% devido a isso. Então, por exemplo, uma pessoa hoje que paga R$100 de energia, ela pagaria 6. Na verdade, se fosse nesse aspecto, ela pagaria em torno aí de uns R$35 a R$40 se ela tivesse uma classe monofásica.
Se ela fosse um consumo de R$300 e hoje ela economizaria aí em torno de uns R$240. Ela ainda iria pagar para a CEMIG de R$60 a R$75 na classe bifásica. E se ela fosse trifásica, como geralmente os consumos são maiores, ela pagaria em torno ainda de uma taxa de disponibilidade que a gente fala de em torno aí de R$90 a R$110. E a gente sabe que essas placas, né, por muitas pessoas que não conhecem, energias fotovoltaicas, ela é captada, aliás, por placas, né, que são instaladas, seja na propriedade ou então no telhado, enfim. Como que essas placas elas são feitas? Por exemplo, a gente sabe aí que muitos empresários, muitos industriários compram esse tipo de energia para economizar, mas quem tem hoje residência também tá aderindo a isso, né? Isso, o mercado se tornou muito atrativo, né? Se você observar no cenário hoje, vamos pegar em relação com o cenário CEMIG. Hoje a área residencial é a área que mais cobra o quilowatt mais caro. Então, assim, se tornou-se muito atrativo para as áreas residenciais também. E como que funciona? A base das placas fotovoltaicas é o silício. O silício aí é abundante no nosso planeta. E como que ele é feito? Ele é um material dopado, ele é um semicondutor, que ele é tratado através de uma reação química, onde que os raios UV incidem sobre as células fotovoltaicas, gerando uma reação química. E nessa reação química a gente tem uma diferença potencial que nada mais é do que a conversão da energia elétrica. E, Francisco, a gente tem que frisar para a população que essa questão da energia fotovoltaica, ela funciona durante o dia, mas à noite você precisa da energia da CEMIG, né? Por isso que ela é conectada junto à rede da CEMIG. Por quê? Porque durante o dia, onde que eu tenho irradiação do sol, ela gera energia fazendo um acúmulo, né, que ela gera a energia elétrica. Durante a noite eu não tenho radiação do sol, então eu tenho que trabalhar em parceria com a CEMIG. Por isso que a gente não consegue zerar, porque a gente tem que pagar o tráfego da energia que é injetada na rede dela. Quem está nos assistindo deve estar se perguntando assim, mas como que eu faço então essa economia? Quem faz esse débito então na fatura é a própria CEMIG? É a própria CEMIG, por isso que existe uma resolução da ANEEL que faz com que as concessionárias aderiram ao processo de compensação, que é nada mais do que durante o dia você gera sua energia, você gera um crédito, né, no relógio, que existe um relógio da CEMIG, que ele armazena esses créditos, e à noite, quando eu não tenho sol, eu vou lá e como se fosse buscar esses créditos. Então a gente trabalha no débito crédito. É como se fosse uma permuta, então. É uma permuta, exatamente. E vale frisar também, nesse caso, que no caso da energia fotovoltaica, aqueles dias nublados, a pessoa então fica sem energia? Como é que funciona? Na verdade, não. O que acontece? Nos dias nublados, a intensidade da radiação ela é menor. Então, consequentemente, a sua geração vai ser menor. E o que isso traz? Nos dias que estão muito nublados, a sua geração sendo menor, você tem que usar da rede da CEMIG. Então, a CEMIG vai te ajudar, porque você gerou alguns créditos enquanto o tempo estava ensolarado e você buscou para compensar a sua energia. E existe algum tipo de contraindicação da energia fotovoltaica? Até o momento que a gente saiba, pelo contrário, a gente indica, né? Você tem o sol abundante, as nossas fontes de energia estão se esgotando, então o sol está aí de uma forma gigantesca, né, para nos poder ajudar. Vou dar um exemplo muito, é o Japão. O Japão passou por uma mudança energética agora há pouco tempo e ele voltou ao lado todo fotovoltaico. Como todos sabem, teve um tsunami no Japão que a base dele era as usinas nucleares e teve um problema em Fukushima e agora ele mudou o TAP, ele virou para as energias fotovoltaicas, que no caso as renováveis. E no caso do Japão, que é um país extremamente tecnológico, é algo que significa muito em questão de economia, né? E não podemos deixar de ressaltar que o Japão ele é um dos países pioneiro em relação à tecnologia, é um país que está sempre à frente nas disciplinas tecnológicas, você pode observar em relações de reconstrução, é um país que sempre está se reconstruindo muito rápido, então assim, a gente tem que se basear nele. E agora voltando a falar aqui então da energia fotovoltaica no Brasil e no caso em Pará de Minas, muitos produtores rurais estão utilizando também a questão da energia fotovoltaica, por exemplo. Você tem aí uma propriedade rural, mas já que você não fica lá, você pode trazer a sua energia que você captou na sua propriedade para sua casa aqui na cidade, não é isso? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, você como produtor rural, você pode instalar a sua usina, a gente fala usina fotovoltaica ou sua instalação fotovoltaica na fazenda, você pode compensar, se você CPF em vários CPF,
E se você for CNPJ, você pode compensar aí no mesmo CNPJ em vários números de instalações. E o mesmo ocorre com o CPF. O mesmo CPF você pode compartilhar para outro mesmo CPF em várias outras números de instalações. Ou seja, quem tem parente aí que é dono de fazendas, né, e de sítios e que instalarem, pode fazer uso aí dessa energia fotovoltaica, ou então desse débito, dessa permuta aí que a gente falou entre CEMIG e energia fotovoltaica, né? A gente está passando por uma mudança, hoje está surgindo muitas fazendas solares, inclusive os empreendedores estão buscando muitas fazendas solares, principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Para quê? Para montar usinas para poder fazer a parte de exportação na rede, para melhorar o sistema energético da concessionária. E essas pessoas que fazem isso, elas ganham desconto e ainda é uma oportunidade também de negócio, né? A gente tem que frisar isso. Existem duas modalidades, né, que é a compensação e o consórcio e a cooperativa e a geração compartilhada. Todas elas na modalidade que a gente trabalha hoje no mercado. E qual que é a vantagem desse sistema, né? Que ela pode gerar num local em torno de Minas Gerais, onde que seja concessão da concessionária, no caso nossa CEMIG, e ela pode abater onde que a CEMIG, no estado de Minas, fazia a compensação. Agora, Francisco, muitas pessoas me perguntaram, também outras vezes que eu fiz matéria sobre isso, para a emissora onde eu trabalho, a questão é o seguinte: será que eu levo multa se eu compensar, então, se eu comprar essa energia fotovoltaica, instalar na minha casa e eu não aviso nada à CEMIG, eu cancelo o meu padrão de energia, eu levo multa por conta disso? Como é que funciona? Existem duas modalidades, na verdade existem três tipos de sistemas. Existe o off-grid, que é aquele que você não depende da rede da CEMIG. Existe o sistema on-grid, que é o que você depende da rede da concessionária da CEMIG para poder injetar. E existe o sistema híbrido, que ele é compartilhado tanto do sistema de off-grid, desculpe ressaltar, o off-grid, pessoal, é aquele que usa o processo de armazenamento, que são as baterias. E o sistema híbrido, ele usa as baterias e a rede da concessionária. E qual que vale mais a pena? Hoje a gente está no mercado que o on-grid, que é o que está usando aquele débito e crédito, ele vale mais a pena. Por quê? Porque as baterias ainda no Brasil não estão acessíveis. Elas estão muito caras. E o retorno de investimento em relação às baterias está maior. Então, se a gente pegar uma relação, um sistema off-grid e um sistema híbrido, é melhor você partir para o sistema on-grid. Por quê? Porque o sistema on-grid, o seu retorno do investimento ele é mais rápido. Está variando entre 3 anos e meio a 4 anos e meio, você já retornou aquele dinheiro que você investiu. Ok, Francisco, agora a gente vai para mais um intervalo aqui no Observações e na volta a gente vai falar sobre as formas de se financiar a energia fotovoltaica. Será que é muito caro? Você descobre daqui a pouquinho. Observações volta já já. Saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. A Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços do mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Eu sou o Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo o engenheiro eletrônico Francisco Eric de Souza, que vem aqui em nosso programa hoje falar sobre as formas de se economizar energia. No último bloco nós estávamos falando sobre as vantagens aí da energia fotovoltaica. Mas Francisco, é caro conseguir essa energia fotovoltaica? Na verdade, hoje existem as linhas de financiamento que estão bem acessíveis. A gente não diz caro. Por que não diz caro? Porque hoje você paga uma tarifa à concessionária, que é a sua fatura de energia, e a gente tem financiamentos acessíveis que, em vez de você pagar a concessionária, que seria o valor que você teria que pagar ela, você paga o próprio financiamento. E o bacana disso é que ele tem prazo. Então você financiou em 36 vezes, 48 vezes, até 60 vezes, após esse período você paga o investimento, você já não tem mais pagar energia concessionária. Ou seja, é um retorno que vem a um curto ou médio prazo, né? A gente diz curto por quê? Porque as placas têm uma garantia muito grande de vida útil, em torno de 20 a 25 anos. Os inversores em si, os fabricantes dão garantia de 5 a 7 anos. Então, sim, o retorno do investimento a gente sabe que ele varia entre 3 anos e meio a 5 anos. E, Francisco, a gente tem que frisar que essa é uma energia totalmente limpa e que não agride o meio ambiente, né? E muitos, se você parar para pensar, o telhado hoje a gente não faz nada com ele. Então, onde que está sendo mais colocado, em exceção as fazendas solares, né? Que a gente utiliza uma área que os fazendeiros estão inapropriados, que deixam lá para gado, às vezes a gente usa ela, faz o reforço da rede e injeta essa quantidade de energia na rede da concessionária, no caso nossa CEMIG. Muitas pessoas já usam aqueles exaustores de água, né, para água, aquecimento solar, né? Então, aquecimento solar, muitas pessoas já estão utilizando isso. Não é a mesma coisa, uma vez que um é só para esquentar a água mesmo, né, para tomar o banho, e nesse caso aí é para gerar, no caso, energia para a casa toda, então para a indústria toda. O pessoal sempre confunde um pouco a relação do sistema solar térmico, né, que na verdade é o que você acabou de ressaltar mesmo. Ele simplesmente aquece a água. O sistema fotovoltaico não, ele gera uma energia elétrica. E no futuro, então, será muito utilizado, uma vez que não vai ter água aí para gerar tanta energia para o Brasil todo, né? A gente observa que, às vezes, o mercado, o cenário em si, a população cada vez mais aumentando, os nossos recursos hídricos, como a gente ressaltou há pouco
no bloco anterior, ele está diminuindo. Então o que acontece? Com cada vez menos recursos hídricos e menos recursos, a gente tem que partir para os recursos renováveis, qual que é o fotovoltaico, onde que eu considero como engenheiro seja a linha de pensamento do futuro. E no caso, Francisco, quando dá algum problema na rede elétrica, as pessoas logo ligam ali na CEMIG para resolver aquela questão e, de certa forma, até de forma rápida, a CEMIG vai lá e resolve. Como é que funciona? Deu algum problema na energia fotovoltaica? A gente sabe que aí tem a Sam Brasil, que no caso é a sua empresa, outras empresas do ramo também. Como que funciona essa prestação de serviço para o público que contrata a energia fotovoltaica? Como se diz, eu ressalto bastante, bem em relação a isso, a pessoa tem que ter segurança. Se você está contratando meu serviço, um serviço caro, entre aspas, né, que você vai fazer um investimento um pouco mais alto, então você quer uma segurança. E como que essa segurança vem? Através de quê? De contratos de assistência técnica, através de assistências de garantias a longo prazo, porque nada mais pensa comigo, se a placa te dá uma garantia de 25 anos contra defeito de fabricação, que ela vai funcionar a 80%. O inversor te dá garantia de 5 anos, por que você não dá uma garantia que seja ao mínimo do inversor? Então hoje a Sam Brasil ela dá uma garantia para todos os nossos fornecedores, nossos clientes, ele dá uma garantia de 5 anos também, é o mesmo dos inversores fotovoltaicos. Agora, as pessoas têm que tomar cuidado, porque a gente sabe que tem pessoas aí que, né, têm má índole, a questão aí de serem lesados, né? Muitas pessoas podem prometer um certo tipo de assistência, ou então de abrangência mesmo do serviço e não ter isso, né? Ele tem que tomar muito cuidado, procurar a empresa seja credenciada, né, no órgão específico, no caso nosso aqui é o CREA, ou o técnico que seja que vai fazer a inspeção e a certificação do próprio profissional, tomar cuidado as formas de pagamento em si, como que a empresa vai trabalhar, qual que é o prazo, estar atento aos prazos do contrato, isso é muito bom. A pessoa está ressaltando em relação, por quê? Porque se está no contrato tem que ser cumprido. Se a pessoa fugiu daquela, tanto nós como prestadores de serviço, ou até mesmo o cliente como ele está adquirindo o produto, ele tem que estar bem à parte na questão do contrato, analisar o contrato, por isso que a gente conta hoje com um setor específico na área jurídica, a gente tem um departamento hoje específico na parte de direito de energia, então assim, voltado mais a isso, para quê? Para mim ter uma confiança e uma credibilidade com o nosso cliente. E vale ressaltar que, por exemplo, deu algum problema, tem que chamar alguém especializado, porque a gente sabe que muitos aí se aventuram a serem eletricista e não é bem assim. Qualquer problema que não for causado por quem, aliás, instalou, aí é um prejuízo enorme, né? Inclusive, hoje a Sam Brasil ressalta bastante, ressalta em relação a como você vai fornecer esse contrato com o cliente. Por quê? Porque não pode ser qualquer pessoa que vá lá e dá manutenção do seu sistema. Eu, como empresa, Sam Brasil, eu faço para vocês uma implementação do sistema fotovoltaico, então você pode até contratar outra empresa, mas você perde as garantias que eu te ofertei. E desde quando que eu não cumpri com você, você tem todo o direito de ir lá e procurar outra empresa. A não ser que, se eu estiver cumprindo com você os prazos, as assistências, as manutenções preditivas, preventivas e as corretivas em si, é para ressaltar que o sistema já está parado. E para quem quer aí, então, energia fotovoltaica, a gente já está encaminhando aí para o final do nosso programa, quem quer ter energia fotovoltaica, como é que deve proceder? Deve pedir primeiro um engenheiro para avaliar a metragem da casa, tem que reformar a casa para isso, porque às vezes tem que ter algum tipo de conectivo especial, né, dentro da rede elétrica. Para isso, como é que funciona? Então, a base em si, a gente precisa de uma fatura de energia do cliente, para a gente fazer uma média, né? A gente faz uma média de geração, que a gente determina a média mensal através dos anos, para a gente dimensionar o seu sistema. Após isso, a gente faz o levantamento, a gente apresenta o orçamento para o cliente gostando, a gente fecha o contrato, fechando o contrato eu faço uma visita técnica, fechando a visita técnica, a gente dá a entrada no trâmite da concessionária. Ela tem que aprovar todas o sistema fotovoltaico em si para a gente partir para o próximo passo, que é a instalação. Ou seja, tem todo um projeto feito aí antecipadamente, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com empresas de segurança que trabalham em si no mercado e que vão te prestar uma qualidade. Porque senão, como a gente diz, prejuízo é na certa, né? A gente tem aquele famoso ditado, né? O barato sai caro no final. Ok, Francisco, a gente não tem mais tempo.
Queria te agradecer aqui. Quais são as suas considerações finais? Como as pessoas aí que estão assistindo o nosso programa podem te acessar, podem te contratar, até mesmo para fazer até mesmo um orçamento aí com a Sam Brasil? Vocês podem entrar em contato com o nosso Instagram, que é Sam Brasil. Vocês podem entrar também através do site www.gruposambrasil.com.br e também pelo telefone 3236-1826. Sam Brasil está à disposição para vocês, clientes, que eu acho que é uma parceria entre o cliente e a fornecedora de prestação de serviço fotovoltaico. Ok, Francisco, mais uma vez obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu o nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para o e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você perdeu ou quer rever algum programa Observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, Henrique Silva, ou então procure na barra de pesquisa do próprio YouTube, programa Observações, e confira todos os programas que já passaram na íntegra. Semana que vem nós estamos de volta com mais um novo tema aí sobre assuntos gerais do dia a dia, aqui no Observações, análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!